Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu. Reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Aleluia. Continua em pausa desde aquela hora, aquela parte? Continuou? Segurou pausa desde aquela hora? Muito bom. Então, eu convido vocês para ficar de pé, enquanto... Deixa eu ver se eu consigo tirar essa aqui. Vamos ler 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Amém? Amém. Nós lemos 1 Pedro capítulo 1, versículo 11 ao 12. E eu quero só ler agora o versículo 13. Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler esse junto, você que tem sua Bíblia? O 13. Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse privilégio que temos de estar aqui nesta noite. Obrigado, ó Deus, por estas pessoas. Obrigado, Senhor, por este clima. Obrigado por esse momento que tem chegado. Pelos hinos que temos cantado ao Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos de te louvar, de oferecer a ti este culto e esta adoração. E te pedimos no nome de Jesus Cristo, que a tua palavra que foi lida, que possa ser um conforto e um consolo para nós, para que possamos entender que em tempo ou fora de tempo, que possamos cingir os lombos do nosso entendimento, para que possamos ficar acobertados pela mente de Cristo, porque para isto, Pai, a cabeça, a peruca do juiz tem descido à terra, mostrando que está como cabeça da igreja. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a tua bênção e a tua ajuda mais uma vez para esta hora que tem chegado. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Podem sentar. Eu desejo, com a ajuda do Senhor, falar um pouquinho com vocês sobre o pilar de fogo, que vocês chamam de coluna de fogo. Vocês chamam de coluna de nuvem, porque ela guiava Israel durante o dia como uma nuvem e à noite como fogo. Isto se manifestou no Antigo Testamento nos dias de Moisés,
você sabe que Deus é luz, não há nele treva alguma. E quando Deus se manifesta, o que você vai ver ali é exatamente isso: luz, fogo, brilho, relâmpago. Quando o Senhor Jesus estava chegando a este mundo, a palavra manifesta de Deus, uma carne, houve um brilho no céu, uma estrela brilhou. E durante muito tempo você pensou numa estrela como uma estrela. Agora você sabe perfeitamente, aquelas pessoas que viveram naquele tempo poderiam muito bem imaginar e dizer: foi uma estrela, e ficou escrito estrela. Mas nesse tempo agora, você sabe que uma estrela propriamente dita, ela não fica se movendo de um lugar para outro assim. Porque o nosso Sol, ele nasce e se põe. Não que ele nasce e se põe, ele permanece lá. A Terra é quem faz o giro em torno dele, mas ela está no seu devido lugar. E assim é cada uma das estrelas. Então você agora sabe que a estrela que brilhou no nascimento de Jesus não era uma estrela comum como é o nosso Sol. Que comum, né? O nosso Sol é uma estrela, mas não foi uma estrela desse tipo. É uma estrela que aparece, é uma luz que brilha quando Deus está se manifestando aqui na Terra. E essa manifestação, provocada pelo pilar de fogo, que é conhecido nas Escrituras pelos estudantes da Bíblia como a glória da Shekinah. E a glória da Shekinah é para mostrar que Deus está presente. Foi assim em todo o Antigo Testamento, quando aconteceu no Novo Testamento. E depois de um bom tempo sem essa manifestação, isso aconteceria de novo nos últimos dias, quando as profecias da Escritura correspondente ao nosso tempo estivesse para ser cumprida e entrasse em manifestação. E isto acontece outra vez, como sempre aconteceu, escondido das pessoas, mesmo que elas possam até testificar e ver, como os magos entraram em Jerusalém dizendo que tinham visto a estrela, mas os outros não conseguiram enxergar o que era aquilo. E se algum deles pudesse ver, dizia: nossa, é um eclipse qualquer, é um fenômeno, não é? Aí, um fenômeno celeste, sempre aconteceu o fenômeno das estrelas e tudo, então isso não é diferente dos outros. Bem, se sempre foi assim, teria que ser exatamente nos dias que nós estamos vivendo. E nós, depois que nós entramos no estudo da compreensão sobre Deus mesmo, sobre a Deidade Suprema, nós então podemos passar um pouquinho para vocês a respeito da parousia. E já temos pregado alguns cultos, dado alguns ensinamentos, mesmo que iniciais, para vocês. Mas aqueles que ouviram e tem em casa a gravação, e se não tem, nós já temos à disposição já há alguns dias, não é? Os cultos sobre isto, onde tratamos da parousia, que foi prometida nas Escrituras, mas foi prometida de uma forma que as pessoas traduziram de uma forma que não compreenderam o que estava anunciando, e traduziram a palavra parousia como vinda, ou segunda vinda, como se sempre estivesse para vir, e por isso hoje as igrejas continuam pregando sobre a segunda vinda, sem saber que esta segunda vinda teria que ser provocada pela parousia, que é a chegada com a presença imediata. E se fala da segunda vinda de Cristo como a volta de Jesus para levar seu povo no arrebatamento. Não conseguiram chegar à compreensão que antes desse encontro com a igreja com Cristo nos ares, com o corpo físico do Senhor Jesus, antes disso ia haver algo sobrenatural, diferente, que eu, quando preguei aquele culto, era a vinda de Cristo de uma forma diferente, quando eu preguei sobre o sétimo selo. Eu ainda não sabia totalmente do que eu sei hoje. E por isso foi colocado naquele sermão como esta
da vinda de Cristo de uma forma diferente, como o cordeiro descendo em 63. Mas Deus nos levou mais adiante. Deus nos levou mais adiante na compreensão. E agora nós podemos ver de uma forma mais clara aquilo que o profeta pregou sobre este assunto. Antes desta vinda física de Jesus, no rapto para levar seu povo, o próprio Deus, na forma da palavra, era quem desceria à terra para aprontar a igreja para o rapto. Amém. E esta presença de Deus tem sido manifesta aqui, quando se manifestou o pilar de fogo. Então é isso que eu preciso que vocês compreendam agora, de uma vez por toda, pelo menos uma parte destas coisas que precisamos passar para vocês. Bem, no ano de 1700 e alguns anos, escritores já falavam sobre a parousia. Escreveram sobre a parousia. Os testemunhas de Jeová, nos anos 50, eles escreveram livros falando sobre a parousia, que era a presença invisível de Deus aqui na terra. Mas eles não sabem o que é a parousia. Porque a parousia vinha exatamente dando cumprimento às Escrituras. E eles que esperavam, que viram que tinha algo relacionado a isto, eles não souberam quando a Escritura se cumpriu. Do mesmo jeito que aqueles que esperavam o nascimento de Jesus e tinham as profecias do Antigo Testamento, eles não viram quando aquilo se cumpriu e por isso não aceitaram Jesus como prometido de Isaías 9:6. Uma virgem conceberá, creio que é Isaías 9:6, 9:7, por aí. Uma virgem conceberá. Eles tinham a profecia, mas quando a virgem realmente concebeu, eles disseram: foi um estupro que aconteceu aí pelo soldado romano. E até hoje alguns segmentos aí da sociedade creem nisso. Então a mesma coisa seria quando a parousia acontecesse. Então quando eu vi estas coisas e li em várias mensagens, o irmão Brando falando a diferença entre a vinda de Cristo e o aparecer de Cristo, então quando eu vi isto e vi a consistência que há nestas coisas, eu juntei isto com aquilo que Paulo escreveu falando a respeito da presença dele aqui na terra, né? Então eu digo, bem, as pessoas precisam também entender essas coisas. Eu pedi ajuda para o irmão Brian a respeito desse assunto. E ele respondeu logo em seguida. No outro dia eu já estava com a resposta. Resposta que já está em minhas mãos há alguns dias já. Por isso eu falei para vocês que precisava entregar algo para vocês. E o irmão Brian é esse primeiro de cá, dessa foto, né? O irmão Brian, Joseph Brian Olswreck. É um dos poucos que está pregando a doutrina da mensagem como ela realmente é, junto com o irmão Liveio. Se bem que o irmão Liveio, ele já não prega mais. Naquela primeira foto de lá, ele já está com 91 anos de idade. O homem que conviveu com o profeta de Deus, que aprendeu com o ministro de Deus, com o mensageiro de Deus, e o qual o profeta disse que o irmão Liveio era o homem indicado para o ensinamento, para falar sobre a doutrina. Isso foi o que o irmão Brando deixou em seus sermões. Então, o homem que acompanhou o irmão Liveio, até hoje estão juntos, o irmão Brian Olswreck. Então, eu prefiro ir buscar de quem realmente sabe, porque eu não quero ter nenhuma dúvida quanto à compreensão dessas coisas. E o que o irmão Liveio, o irmão Brian enviou para nós foi esse pequeno quadrinho aqui, ó. Está aqui do lado, né? Está todo em vez aqui. Esse pequenininho quadro aqui, ó. Isso aqui. Então, eu ampliei no Kiput e entrarei nesse culto rapidamente, passar para vocês de uma forma assim, eu não sei como diria, concisa, né? É concisa, juntar a coisa. Senão eu vou falar difícil como um pregador que chegou diante do povo, e era um povo simples, o povo da roça, e o homem chegou bem empoleirado, e era um teólogo bem caprichado mesmo, falava palavras difíceis. Aí chegou e disse: amados e preciosos irmãos, nesta noite eu não quero ser prolixo, eu serei um tanto quanto conciso. E o povo não sabia nada que ele tinha dito.
O povo não sabia nada. Era simplesmente queria dizer que nem ia se estender muito, que ia resumir o assunto. Olha, é tão fácil a coisa, né? Entende? Então eu vou apenas passar isso para vocês de uma forma resumida. E com os cultos seguintes, nós entraremos nessas coisas aos poucos, como já estamos fazendo. Não sei se as pessoas perceberam. Quando eu mostrarei alguma coisa ali, pode ser que a gravação do microfone não fique boa, mas ficará registrado no vídeo e as pessoas compreenderão isso de uma forma mais fácil. Muito bem. Esta palavra parousia na Escritura, você encontra ela como vinda. Vinda. E são palavras que a tradução dela, quando estão juntas, mostra todo o quadro do Novo Testamento para o nosso tempo. Eu quero começar com isso aqui. O profeta do Senhor disse: todo o Novo Testamento fala desta hora. Ele disse: a Bíblia inteira, a Bíblia completa é a revelação de Jesus Cristo. Veja. E todo o Novo Testamento fala desta hora. Então todo o Novo Testamento para nós é a mente de Cristo. Por isso o profeta fala que é o livro da redenção selado com 7 selos. Era o Novo Testamento. Ele diz a Bíblia, precisamente o Novo Testamento, que estava selado com 7 selos. E se pode pregar sobre isso hoje porque os selos foram rompidos. Amém. O livro desceu do céu aberto. João viu isto em símbolo há quase 2000 anos atrás. Bem, e isso aconteceu de uma forma total, completa, cabal, literal. O livro aberto. Toda a completa revelação de Jesus Cristo tem vindo à terra. Então, quando você vem para os cultos, não pense que você vem simplesmente para um culto. Nem apenas simplesmente para um culto de uma igreja da mensagem. Eleve a mente a mais do que isso. Eleve-se a mais do que isso. Estamos na fase do acabamento, da perfeição. E esta perfeição não quer dizer que eu vou olhar para você e ver você agora todo bonitinho, toda linda, todo lindo. Porque esta perfeição é por dentro. É o seu conhecimento renovado. É a verdadeira doutrina estabelecida no seu coração. É o conhecimento sobre Deus manifesto a você. Tem tanta coisa que nós precisamos entender que a gente não sabe nem sequer por onde começar. Do jeito que o Mombano falou na mensagem do rato. São tanta escritura que fala deste tempo, que se cumpre em nossos dias, que você sente temor em comentar com as pessoas. Porque como as pessoas farão com isto? E eu tinha aqui a mensagem, o Mombano disse: olha, essas coisas não adianta você falar que eles vão pisar por cima. Eles não vão crer nisso. Eles não vão crer nisso. Então tudo bem, eles não vão crer, mas nós não somos eles, nós somos nós. Amém. Deixamos a denominação para quê? Para subir mais um degrau. Deixamos grupos disso e daquilo, briga disso e daquilo para quê? É exatamente para alcançar algo mais. E esse algo mais está além da era, está além até mesmo de batismo de Espírito Santo. Porque às vezes pensamos que o batismo com o Espírito Santo é o final de tudo. E o batismo com o Espírito Santo está te preparando para o Espírito Santo mesmo. Amém. Por isso que os pentecostais pararam nos dons, porque achavam que estavam batizados com o Espírito Santo. Mas é um batismo falso, porque esse batismo que eles têm recebido não os tem levado à palavra. E o Espírito Santo, ele vem para te levar aquilo que está escrito. Ele vem para te levar à palavra. Então observe que quando o pilar de fogo se manifestou no Antigo Testamento, foi sozinho com Moisés. Eu quero começar com isso aqui. São tantos temas por onde deveríamos iniciar, né? O pilar de fogo, quando se manifestou no Antigo Testamento, foi uma sarça ardente lá, um arbusto queimando. E Moisés lá em cima do monte disse: eu vou me virar para contemplar melhor esta visão. Que negócio é esse? E a voz disse: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Observe. Foi fácil para Moisés ver aquilo e entender que era Deus. Mas foi complicado Moisés passar aquilo para o povo e fazer com que o povo confiasse nele, que ele era o enviado, que era o prometido e que Deus se revelou a ele. Mas por que a tu, Moisés, e não a nós?
E como vamos crer que é verdade? Isto foi o que aconteceu com Jesus, isto foi o que aconteceu com Paulo, isto é o que acontece em nossos dias. Por que a William Branham e não a Billy Graham? Por que a William Branham e não ao presidente nacional das Assembleias de Deus? Por que a William Branham e não aos principais líderes batistas? Sabe por que a William Branham? Porque o principal líder batista do nosso país foi lá beijar a mão do Papa. Eu tenho fotografia dele abraçado com o Papa. Mas quando o irmão Branham visitou o Vaticano e marcou uma entrevista com o Papa, quando ele disse: eu vi com meus próprios olhos a sua coroa tríplice, onde está o nome Vicarius Filii Dei, que é em lugar do Filho de Deus. E aquilo, quando é traduzido, está mostrando exatamente os 666 em algarismos romanos. E disseram para ele: para falar com o Papa, você tem que beijar o seu anel. Ele disse: não, Senhor, eu sei quem ele é, não vou beijar seu anel. Entende? Então observe essa manifestação do pilar de fogo, onde manifestaria aqui na terra a parousia, que era a presença do Deus invisível mesmo aqui na terra. A coluna de fogo veio para identificar que Deus agora estava em cena. E isto aconteceu no ano de 1909. No ano de 1906 começou o avivamento pentecostal na Rua Azusa, Los Angeles. E aquilo varreu o mundo. Deus estava preparando o terreno onde as pessoas creriam nos dons espirituais. Porque dentro desse movimento dos dons, Deus estaria levantando um homem com um dom de cura. E o dom de cura seria para chamar a atenção das pessoas. Para quando chamasse a atenção das pessoas, Deus, então, através daquele homem, entregar o seu recado, ou mostrar a revelação da palavra que foi deixada unicamente para os dias da voz do sétimo anjo. Então, em 1909, o pilar de fogo, ele se manifestou. Então, aqui em cima nós temos a data, o nome científico e o nome normal que você conhece. Essa é Pauliceia, não sei o que, Isla Vives das Quantas, e nome chamado, vamos dizer assim, IP roxo. Para identificar, né? Então observe, esta fotografia está no Museu de Arte Religiosa, em Washington, e a placa que a identifica é assim: o único ser sobrenatural devidamente fotografado. Porque o mundo vai ter que ficar inexcusável diante do que Deus fez. Deus desceu à terra, se deixou fotografar sobre a cabeça do seu profeta. Tem a segunda partezinha aí? Não, só um pouquinho, 2 palavras também. Tiraram uma foto disso do mundo científico, como se vê aqui. Provavelmente vocês estão familiarizados com esta foto. Foi provado pela ciência. É o único ser sobrenatural que tem sido fotografado. Minha opinião, é o mesmo anjo de Deus que seguiu os filhos de Israel desde o Egito até a Palestina. Vocês, como estudantes da Bíblia, sabem que este foi o anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo. E que quando ele esteve aqui na terra, manifestado em carne, não reclamou ser uma grande pessoa. Ele disse que o filho nada pode fazer, a não ser que o pai o mostre. Em São João, capítulo 5, vocês conhecem estas escrituras. Jesus passou por esse famoso tanque de Betesda e encontrou muitas pessoas ali, cegos, mancos, coxos, esperando o movimento da água. É estranho que haja ministrado somente a um, mas se você nota, ele sabia onde estava essa pessoa. Muito bem. Aprenderam mais um pouquinho, né, de coisas que vocês já sabem, amém? Tá, agora ele está falando dessa foto que eu mostrei para vocês, mas isso já está mais embaixo, em 2 anos mais para frente.
Eu ainda estou aqui em 1933, mas tudo está dentro do mesmo quadro. Eu estou lendo ainda a mensagem desde então. Parágrafo 269. Está no edifício religioso de arte em Washington, D.C., como o único ser sobrenatural já fotografado. Isto tem sido visto na plataforma. Nas reuniões, esse ser sobrenatural se manifestava visivelmente às pessoas. Os santos sabem disto. Eles viram isto. Milhões de vezes, milhões ao redor do mundo têm visto isto se mover. Visto isto pessoalmente aparecer na plataforma. Sabe por quê? Aparecer. Isso está nesse mesmo estudo, viu? O aparecer de Cristo. Minha esposa, há cerca de 6 meses atrás, viu isto pela primeira vez. O que ela viu? A foto. Ou o ser sobrenatural visível. Ela estava no Rio, nessa ocasião aqui, de 1933, a garotinha de 14 anos que eu estava falando. Ela estava no Rio, quando isto apareceu ali embaixo. Quando o artigo foi todo, o mundo da língua inglesa, na imprensa associada, dizia: luz mística aparece sobre o ministro batista local enquanto batizava. Esse foi a manchete do jornal. Luz mística sobre o ministro. E nessa época, o Mombrana, como um pregador jovem, com seus 19, 20 anos de idade, por aí, eu não lembro bem a data, ele foi ordenado ministro na primeira igreja batista missionária de Jeffersonville. E pregamos isso no culto passado, mostrando como isso aconteceu, quando ele discordou do reverendo Roy David, porque o pastor David da igreja batista estava ministrando mulheres para serem pregadoras. E o irmão Brandt disse: não, a Bíblia diz que a mulher não pode ser pregadora, ser ministra do evangelho. O Roy Davis, como até hoje os batistas estão, eles batizam com o título Pai, Filho e Espírito Santo. E o irmão Branham disse: não, senhor, esse batismo está errado. E o próprio irmão Branham pediu para o irmão David batizá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não sei se estou certo aqui no histórico. Se vocês leram isso no livro também, o Sobrenatural. Ele próprio foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão David, eu quero ser batizado da maneira apostólica, que era em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja batista não quis prosseguir, não quis batizar da maneira correta, então o irmão David disse: irmão Branham, então não dá para a gente seguir junto, porque eu tenho que ficar com o que diz a igreja. O irmão Branham disse: então eu prefiro ficar com o que diz a Bíblia. Amém. Aleluia. Bem, então observe, milhares de pessoas. E isto falou, as pessoas ouviram isto falando e se movendo, milhares de pessoas de pé ali se vendo batizar no meu primeiro avivamento. 500 convertidos no Rio Ohio. Não foi 2 ou 3 não, viu? Que essa bola falou. Isto saiu do jornal, temos o recorte do jornal. Você quer o recorte do jornal? Eu posso trazer para você. Você quer os recortes do jornal quando essa foto foi tirada e o que disse a imprensa, o que disse o FBI sobre essa foto? Podemos mostrar para você, mas isso te resolveria alguma coisa? Isso aumentaria a tua fé, a tua convicção no que Deus veio fazer nesses últimos dias? Porque esse é o problema. Não é que estamos apresentando um profeta, não é que estamos apresentando uma nova revelação. Essa mensagem veio para mostrar o que Deus veio fazer na terra nesses últimos dias. Isso é muito mais do que o ministério, isso é muito mais do que a igreja, isso é muito mais do que o companheirismo, isso é muito mais do que tudo que você imaginou. Isso é Deus mesmo em cena. Amém. Aleluia. Deixa eu ver aqui mais um parágrafo. Observe. Então isso saiu no jornal, temos o recorte do jornal, nós temos isso publicado pela imprensa associada, saiu no Canadá, em todas as partes do país, dizendo luz mística. Agora o mundo científico tem tomado isso. Agora eles têm conseguido isso 3 ou 4 vezes diferente. A Alemanha tem visto isto, eles conseguiram isso ali embaixo da Califórnia há não muito tempos atrás. Isto são homens reais com câmeras reais. Hein? E alguém diz, o câmera alemão disse: eu desejaria saber se nossa câmera vai pegar isto. Eu disse: você é bem-vindo para tentar. Depende de Deus querer se mostrar. E quando o Espírito Santo estava descendo, eles o pegaram, quer dizer, fotografaram, ele se movendo. Pegaram quando ele estava discernindo.
pegaram quando ele estava descendo novamente. Ó, que coisa! Milhares de vezes, milhares, caíram diante da cruz. Quer dizer, na Alemanha, quando viram isto, e é onde estou para retornar, assim que eu posso estar livre para voltar à Alemanha novamente, ali no CERN, Suíça, e novamente andando por ali. Mensagem, desde então, parágrafo 269 ao 271. Então, tudo bem, a parousia entrou em atuação, a coluna de fogo se manifestou no nascimento do seu profeta. Em 1933, a coluna de fogo manifestou a sua presença, dizendo: eu estou aqui presente. 1933. Em 1933, vocês estão lembrados que ali foi anunciado o fim. Quando William Branham lhe foi dado 7 visões, e foi dito para ele: essas 7 visões se cumprirão até o retorno do Senhor. E o irmão Branham, em seus dias, quando ele estava pregando, ele disse: dessas 7 visões que Deus me deu em 1933, 5 já se cumpriram. Observe essas coisas. Tá, vamos dar um pulo mais adiante agora na história. Em 1933 ainda, a coluna de fogo veio manifestar a sua presença, e aquilo era a Epifânia. Porque a chegada dele na terra, manifestando a sua glória, é chamado a parousia de Cristo. Então, quando acontece a Epifânia, é quando ele se apresenta visivelmente às pessoas e diz: eu estou aqui presente. Amém. E todos puderam ver e fotografaram e saíram em jornais e tudo. Vocês, que conversa é essa? Ninguém falou de São Paulo, igreja tal não falou sobre isso, tal país falou sobre isso. Não. Observe, levou 2000 anos para que aquilo que aconteceu lá na aldeiazinha de Nazaré alcançar toda a terra. Nós temos 40 e poucos anos. Aliás, mais do que isso, mas isso está na terra inteira. Porque Deus viria exatamente como ele disse a Daniel, quando a ciência estivesse multiplicada. Estão entendendo? Tudo bem. Então ali aconteceu a Epifânia. Porque são nomes que nós estamos vindo estudando já há alguns tempos atrás. Eu só não tinha mostrado para vocês a forma, o tempo, enquanto não me mandaram isto aqui. Esse pequeno rascunho. Tá. Em 1946, vamos agora. 1946. O anjo do Senhor veio ao William Branham para explicar agora o seu ministério. E o anjo do Senhor veio ali. O irmão Branham, em sua caverna, vocês têm inclusive isso fotografado, seu genro, José Smith, eu creio que é esse o nome, esposo da sua filha Rebeca, foi lá, fotografou tudo por dentro, filmou tudo por dentro. A caverna do irmão Branham orava, que ele sempre fala do lugar, do Greensmill e tal. O irmão Branham sempre comenta sobre essa sua caverna secreta, onde ele passava dias e dias, e às vezes semanas lá dentro, a sós com Deus. Bem, aqui, em 1946, o anjo do Senhor veio ao William Branham para explicar seu ministério. Dar explicação para ele, que até então ele não entendia porque ele tinha aquelas coisas, aquelas visões e tudo. E eu quero ler para vocês mais um pouquinho agora, o irmão Branham comentando um pouco sobre isso, na mesma mensagem, desde então, no parágrafo 322 da mensagem, desde então. Agora veja, o que o anjo me disse, se tu, as palavras do anjo, se tu puderes levar as pessoas a crerem em ti, porque essas foram as palavras do anjo, não temas, eu fui enviado diante da presença do Deus Todo-Poderoso para dizer-te que esta vida peculiar, esses dons que tu tens, essa maneira estranha de teu viver, eu venho te dizer que isto é porque Deus tem te escolhido para que tu leves uma mensagem de cura para as pessoas. E se tu fores
sincero, essa parte que o Brando está comentando aqui. Agora veja o que o anjo me disse. Se tu puderes levar as pessoas a crerem em ti, aí o Brando abre aspas aqui, um parênteses assim, ó. Não crê em mim como um homem, mas crê na mensagem que eu estou dizendo. Esta mensagem que em 33 foi dito, tua mensagem precursará de segunda vida. Então o anjo em 1946, a primeira vez que ele se apresenta para ele no corpo, porque antes ele só ouvia a voz falar com ele, porque tem um andar que não está nesse mostruário aqui, quando do redemoinho ele ouve o anjo dizer para ele: nunca fumas, não bebas, nem desonre teu corpo de forma nenhuma, porque eu tenho um trabalho para ti quando tiveres maior idade. William Branham estava com 7 anos. Entende? Sempre este ser sobrenatural estava ao seu lado. Mas nessa data, ele viu ele na forma visível, corporal, pela primeira vez. E quando o irmão Branham viu, ele ficou temeroso. Eu tenho lido livros de críticos que dizem assim: aquele anjo que falou com William Branham deve ter sido um demônio, porque o irmão Branham ficou com medo. São tão, eu não sei que palavra usar, que às vezes a gente não pode usar qualquer tipo de palavra num momento como esse, né? Mas deixe de falar uma palavra assim bem, que todo mundo fala, mas são tão idiotas, assim, bem separadamente. Eles são tão fracos de conhecimento que eles não veem nas escrituras que todos aqueles que se encontraram com o ser sobrenatural, eles caíram, foram por terra. E a palavra que vinha era essa: não temas, não temas, não temas. Entende? Mas esse tipo de anjo que se apresenta, esses demônios aí em forma de angelicais, imitando o anjo de luz, o que é que acontece? As pessoas ficam: eu vi um anjo e tal, e sai contando testemunho por tudo quanto é de canto, e fala em língua e pula. E eu vi um varão de branco, eu estava na igreja, glória a Deus, e vi um varão de branco com uma bandeja na mão, cheia de bênção. É assim os tipos de anjos que se apresentam. Esses anjos nunca levam eles para a palavra, nunca levam eles para crer no que está escrito. Porque não pode levar eles para a luz, porque são anjos de trevas, disfarçados de mensageiro da luz. Mas quando esse ser sobrenatural apareceu visível para William Branham como um anjo, William Branham temeu. Ouça Billy Paul contando. Billy Paul teve a oportunidade de ver o anjo de Deus. Billy Paul agarrou nas pernas da casa do pai. William Branham disse: Billy, não tema, desse aí nada de mal virá para ti. Não tenha medo. O anjo, quando sumia, ficava um redemoinho em sua volta, e ele subia para dentro da bola, da coluna de fogo. Ele saía da coluna de fogo. Agora, se tivermos tempo, eu quero ler para vocês o que é o anjo aqui, para que você entenda também o que é o Elias que haveria de vir. Estou olhando o relógio, eu sei que vocês estão cansados, mas por favor. Estava onde? Parágrafo 322, dessa mensagem. E o anjo me disse: se eu for sincero, quando orar, nada parará diante de sua oração. Isto é o que ele disse. Aí ele diz, porque nessa hora, eu estou lendo a última página dessa mensagem, quase, a última página. Ele está na hora que ele está orando pelos enfermos aqui. E dizendo, isso é o ano de 1960, e ele está se referindo ao dia que o anjo falou com ele em 1946. E ele diz assim: veja o que o anjo me disse: se tu for sincero, nada ficará diante da tua oração. Aí ele diz assim: eu vejo uma mulher chorando, derramando lágrimas. Se ela crê em mim como um profeta de Deus, ela está sentada bem aqui na minha frente. Deus a fará estar bem. Como é que ele disse? Se ela crê em mim, porque foi isso que o anjo disse: se fizeres com que as pessoas creiam em ti, porque ele tinha a mensagem para entregar. Então observe, aqui tem uma mulher chorando, derramando lágrimas. Se ela crê em mim como um profeta de Deus, ela está sentada bem aqui na minha frente. Deus a fará estar bem. Eu não te conheço, jamais te vi, mas você não é daqui. Você é de grande paz. Se você crer em todo o seu coração, você será curada. Deus, ela perderá isto. Não a permita perder isto, Senhor, porque a mulher não estava crendo. Senhora Grunier, ele chamou ela pelo nome para ver se aumentar a sua fé. Eu te desafio a crer nele. Tenha fé.
Amém, aleluia. É por isso que as pessoas não são curadas. Glória a Deus. É por isso que os problemas não são resolvidos. É por isso que os problemas de casa não desaparecem, não são, cada vez pior. Falhamos em crer. Entende? Mas por aí tem uma forma das pessoas exercitar a fé. Sabe? Na terapia do amor, na terapia de sentir, exercite sua fé. É trazer um bom número de dinheiro, encher uma boa envelope e exercitar a fé. É assim que isso é ensinado. Deus tenha misericórdia, porque o mundo está caindo aos pedaços e o que Deus está realizando as pessoas não estão conseguindo crer. Mas eu quero voltar ainda aqui e falar isto sobre 1946. O profeta de Deus disse naquela mesma noite, quando o anjo falou comigo em 1946, Israel, diante de Deus, foi considerado como uma nação, depois de, não sei se ele fala, 1.500 anos, é 2.500 anos, aproximadamente. Israel voltou a ser uma nação. Ali estava a figueira brotando. As nações só reconheceram Israel como nação em 1948. Jesus tinha dito em sua profecia: esta geração não passará sem que todas estas coisas aconteçam. E a Jesus estava se referindo à geração que visse a figueira brotar. Tudo que ele prometeu sobre a vinda, sobre a parousa, a manifestação do Filho do Homem, viria dentro da geração que viu a fogueira brotar, a partir de 1946. Agora, você quer saber algo aqui agora? Que eu já li, eu vou repetir agora dessa vez. O anjo do Senhor veio a William Branham para explicar seu ministério, do mesmo jeito que o anjo Gabriel veio para Daniel. No sermão, as 70 semanas de Daniel, na página 36, o profeta de Deus diz estas palavras assim, olha. Deixa eu colocar aqui para ficar mais durinho aqui. Mensagens às 70 semanas de Daniel, página 6. O Espírito da sabedoria entra na igreja para fazer conhecido a igreja, pela revelação do Espírito Santo, trazendo a igreja para dentro. Dentro de quê? E revelando em que dia estamos vivendo. Você viu dizendo nessa mensagem aqui que isso posiciona a Bíblia inteira nesse tempo? Trazendo a igreja para dentro e revelando em que dia estamos vivendo. Tal como Gabriel veio para Daniel. Será que está claro? Eu vou ler diferente. Do mesmo jeito que Gabriel, o anjo, o mesmo falou com Maria, viu? Falou, leia o livro de Daniel e veja. Do mesmo jeito como Gabriel veio para Daniel, o Espírito Santo vem para a igreja nesses últimos dias para revelar estas grandes coisas profundas. Aleluia. Está entendendo? Amém. O Espírito Santo viria nos últimos dias para a igreja, como veio manifestando a parousa desde 1909, do mesmo jeito que o anjo Gabriel veio para Daniel. Agora, você sabe quanto tempo nós temos essa mensagem traduzida? Essa terceira de Daniel? Tem mais de 25 anos para traduzir, eu creio. Só 22 anos já tem, meus irmãos, e eu já sou um dos mais novos na mensagem, comparando com os mais antigos, com os dinossauros da mensagem. Entende? Mas isso foi entendido? Entenderam essa parte aqui, em 1946? O anjo que veio falar com ele, explicando seu ministério? E lembrando isso do mesmo jeito que o anjo Gabriel veio a Daniel, o Espírito Santo veio nos últimos dias para revelar à igreja essas coisas. E se vocês permitirem aqui, eu quero mostrar para vocês como é que o Espírito Santo revela, e tem revelado. Porque eu quero descer agora para 1950, já adiantamos essa parte, inclusive, aí, mas eu quero ler um pouquinho aqui. Aqui, em 1950, você encontra agora a fotografia lá em Houston, no Texas. A foto foi tirada da coluna de fogo, identificando ao público, porque isso foi em público, foi inclusive em um debate entre o reverendo Bess, da Igreja Batista, e o reverendo F.F. Bosworth. Se você quiser saber quem é F.F. Bosworth, lê nas mensagens. Se você quiser um livro de F.F. Bosworth, eu tenho um livro de F.F. Bosworth.
Ele foi quem foi debater, porque o William Branham foi chamado para debater. O reverendo desce, vida para os nossos dias, porque ele orava pelos enfermos. E disse, chamou ele de impostor, de tudo quanto não presta. Saiu do jornal, o jornal circulava na cidade, e o Branham no hotel tranquilamente, e o reverendo Bosworth, que era um soldado já da cruz, com seus quase 80 anos, 70 e tantos anos de idade, disse, Branham, veja o que é que esse incrédulo está falando a seu respeito. O senhor pode ficar assim, Branham disse, deixe ele falar. Branham, mas não pode. O senhor tem que ir nesse desafio. Branham disse, não preciso disso. Então deixe eu ir pelo senhor, eu vou para o seu lugar. Branham disse, se quiseres. Bosworth não perdia uma briga. Então ele foi lá e enfrentou o desafio. Então saiu do jornal, o desafio é tal dia e tal, e foram lá, e vocês sabem, nós já pregamos tantas vezes sobre isso. Aquele homem, aquele pregador batista, não cria na coisa divina, não cria nos dons e manifestações, e desafiando o irmão Branham, chamando de impostor e tal. O irmão Bosworth foi lá na frente e mostrou 600 e tantas promessas de Deus para esse tempo. Deixou o homem lá embaixo, perdeu de feio. Quando o desafio foi ganho, o debate foi ganho, né? Isso em público, fotografado, aquela coisa toda, o fotógrafo principal foi chamado para tirar fotos, não dos pregadores do lado de irmão Branham, mas para tirar do pregador que fez o desafio. Aí disseram, irmão Branham, quando vem aqui na frente para despedir a audiência, o irmão Branham desceu da galeria, veio simplesmente baixinho como ele era, com sua carequinha descoberta e tal, e chegou lá na frente, ficou desse jeitinho que vocês estão vendo, que vocês veem aí, nessa simplicidade toda. E disse poucas palavras. E disse, Deus não precisa de defesa. Deus não precisa que eu venha aqui para defendê-lo. Ele próprio defende a si mesmo. A própria palavra defende a si mesmo. Então ele disse poucas palavras, conversou com o povo, e nessa hora o fotógrafo foi lá fotografá-lo e tirou essa foto. E depois, quando foi revelar todo o filme, ficou abismado, ficou tonto, acendeu seu cigarro, era católico, né? O católico pode filmar, não sei porquê. Nós somos proibidos, né? Não é isso não, é que todas as coisas me são lícitas, mas não convém, não é que fica. Né? Quem me impede? Quem proíbe? É que não convém, não edifica. Entende? Acendeu o cigarro e lá quando olhou todo o filme queimado. E somente esta fotografia, com esta luz em cima. Então ele examinou em todo lado e disse, não pode, não tem nenhuma exposição, não é dupla exposição. Então pegou o seu blaze e correu para o hotel onde o irmão Branham estava hospedado. Disse, irmão Branham, veja isso aqui. O irmão Branham disse, é para os homens. Porque o irmão Branham era acostumado a ver essa luz. Então, levaram para o chefe do FBI documentos duvidosos e fizeram tudo quanto é de prova, tudo quanto é de coisa. Então chamaram o irmão Branham lá e disseram, e o homem disse, reverendo Branham, o senhor pode morrer a qualquer momento, mas enquanto existir mundo, essa fotografia permanecerá. Enquanto existir pessoas, essa fotografia será um marco na história, porque um ser sobrenatural se deixou fotografar, autenticado. Entende? 1950. Por que Deus fez isso? A foto foi tirada da coluna de fogo, identificando ao público que esse homem, William Branham, foi homem de Deus. Deus estava ali vindicando o seu profeta pela sua própria presença. A presença do pilar de fogo, a glória da Shekinah sobre esse homem. Agora, por que a própria presença de Deus? Isso em 1950, mas eu deixei aqui um lembrete, que em 1949, William Branham entregou um sermão com o título A Deidade de Jesus Cristo. Em 1949, ele, sabendo de todas essas manifestações que estavam acontecendo em seu ministério, ele pregou em 1949 e disse assim, a deidade não está no céu, a deidade está na terra, porque ele sabia sobre a presença de Deus aqui. Entenderam isso? Amém? Bem, não sei se eu li aqui o 327 desse sermão desde então, mas rapidamente aqui, se eu já li, está aqui, observe. É curtinho o parágrafo. Agora você crê com todo o seu coração o que você pensa acerca dele? Amém. Agora você crê que Deus pode curar, irmã? Certamente Ele pode. Você crê que isso se terá ido? Sim, você pode ter o que você pedir. Agora você crê nele? Então o Espírito, observe agora,
Então o Espírito que me tomou lá é o mesmo Espírito que volta aqui. Que o mundo científico tem. O que é que o mundo científico tem? Essa foto que vocês estão vendo lá em cima. A primeira vez que um ser sobrenatural foi alguma vez fotografado. É uma grande coluna de fogo, como aquela que guiou os filhos de Israel. Aqui está ela ungindo-nos esta noite, fazendo as mesmas obras que isto fez, quando isto o que, gente? Esse pequeno sinal aqui, olha, tão pequeno a fotografia. Entende? Isto. Vou ler, repetir agora para vocês, marcar agora imagem com voz. É assim que os alunos aprendem na escola, né? O O com o ovo, o I com o símbolo da igreja, o E com o elefante. Estou acertando as coisas? E aí ele faz um negocinho assim, as palavrinhas cruzadas assim para você acertar. Então, assim também, viu? Você viu a fotografia? Você já viu falar sobre isso? Então observa agora. Então o Espírito que me tomou lá, porque ele estava se referindo em 1933. Isso é 1960, viu? Ele está pregando essas coisas. O Espírito que me tomou lá é o mesmo Espírito que volta aqui, que o mundo científico tem. A primeira vez que um ser sobrenatural foi alguma vez fotografado. É uma grande coluna de fogo, como aquela que guiou os filhos de Israel. Aqui está ela ungindo-nos esta noite, fazendo as mesmas obras que isto, a coluna de fogo, fez quando esteve em Jesus Cristo sobre a terra. Amém. Se está difícil para entender a mensagem, eu vou repetir assim. Esta coluna de fogo que manifestou aqui na terra, a parousia, que chegou, se fez presente, e mostrou sua presença em 33, e disse para o irmão Branham qual era o seu ministério, e se deixou fotografar publicamente em 1950. O irmão Branham diz assim: ela está aqui hoje fazendo a mesma coisa que fez quando esta presença, quando este pilar de fogo habitou no corpo de Jesus e fez aqueles prodígios, sinais e maravilhas. Estão entendendo agora? Amém. Por isso Jesus dizia assim: olha, o filho não faz nada a menos que o pai o mostre. Se alguém quiser isso mais claro, bem, vamos então adiante aqui, rapidamente aqui. Meu Deus. Vocês vejam aí o tempo, se dá, se corta, se coloca outra. Vocês verem. Bem, vamos sair um pouquinho de 1950. Vamos para 1960, rapidamente aqui. Em 1960, o profeta do Senhor entregou a mensagem, iniciando o estudo sobre o livro de Apocalipse, porque esse é seu ministério, falar sobre o Apocalipse, e entregou para a igreja as 7 eras da igreja. Ele fez um rascunho, colocou ali as datas, o nome dos mensageiros, somente o profeta poderia fazer isso. Entende? Porque se as eras da igreja fosse feita pela igreja batista, eles iam colocar lá os grandes missionários batistas, os grandes e tal. Se fosse feito pelos assembleianos, eles iam, entende? Todas essas coisas, mas foi feita por um profeta. Então não foi a escolha de um homem. Deus teve que dizer qual ministério ele usou durante 2000 anos de história. Porque só Deus sabia quem ele usou. Amém. E Deus só poderia dizer isso para mim e para você através de um profeta. Porque diz as Escrituras, está nas Escrituras, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar seu segredo ao seu servo, o profeta. Amós capítulo 3, versículo 7. Então em 1960 o profeta do Senhor desenhou as eras, fez um rascunho das eras e pregou as 7 eras da igreja, mostrando as datas das igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, e colocando as datas, o início, como terminou. E ele diz: aquilo foi pela Bíblia, pela história e pela revelação. 3 coisas juntas para ser entregue o estudo das eras da igreja. E logo em seguida, quando ele acabou de entregar aquilo, o mesmo milagre de fogo entrou em cena. E na parede do tabernáculo branco, entre uma grande multidão de pessoas, desenhou na parede exatamente igual
eu não estou dizendo que foi isto aqui, porque aqui está bonitinho, colorido e tal, apenas para que vocês entendam, porque eu queria mesmo era colocar preto e branco, mas não encontrei meus arquivos, está tudo lá com monochrome, sendo já deletou, né? Sendo já deletou. Então, o que eu encontrei mais próximo eu coloquei. Então, observe, do jeito que o Mombrana desenhou e pregou para as pessoas, o anjo do Senhor, a coluna de fogo, desenhou na parede. Você disse, não acredito nisso. E por que você acredita que a mão desenhou na parede nos dias de Nabucodonosor, nos dias do rei da Babilônia? Como é que você acredita? E você quer saber por que foi que aquele anjo, você quer saber por que o anjo, ou aquela mão desenhou lá na parede, no templo do rei da Babilônia? Lá. Porque estava se terminando um tempo, uma era, uma dispensação e entrando outra. E você sabe por que o pilar de fogo se manifestou e também escreveu na parede? Porque estava chegando o tempo e fim da dispensação gentílica. O tempo estava acabando, estava para terminar. Amém. Porque isso é Apocalipse 10:7, não haverá mais demora. E desenhou na parede da tabernáculo Mombrana as 7 eras da igreja, exatamente como o Mombrana tinha pregado, mostrando que eu, Deus dizendo, eu sou quem estou dando esta mensagem. Esta mensagem sou eu que estou entregando. É a revelação que eu prometi para os últimos dias. Então logo em seguida, a mesma coisa apareceu no céu. E isso foi mostrado, a lua entrou em eclipse. Porque nesse tempo, pela primeira vez na história, o Papa visitou Jerusalém. O Papa saiu do Vaticano e visitou Jerusalém. E quando isso aconteceu, aconteceu a prostração nervosa nos astros. E a lua entrou em eclipse. Aquilo foi mostrado a todas essas fases. 7 fases na lua. Se você quer entender sobre isso, pega a mensagem que pregamos sobre as 7 eras da igreja e o fim de Laodiceia, onde mostramos isso de uma forma até mais abrangente, uma foto bem grande sobre isso. 7 fases da lua, em 1960, ali. Você só encontra 6. 6 fotos. Porque a 7ª é totalmente escura, representando a era de Laodiceia, que está morna, fria, miserável, pobre, cega e vomitada da boca de Deus. A 7ª bolinha, que representava o último dia, ou a era de Laodiceia, é totalmente escura. Se você tem lá o estudo das eras da igreja, que o profeta do Senhor desenhou, a última era de Laodiceia, que tem uma mesinha branca, eles diz bem claro, essa parte branca, na realidade, não tem. Eu estou colocando essa parte branca para mostrar que ainda os filhos de Deus estão neste mundo. É a luz que está aqui ainda, os filhos de Deus. Mas na realidade isso aqui tudo é preto, é trevas espirituais cobrindo a terra. Porque quando aconteceu isso, nos dias de Cristo, a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso teria que acontecer também nos últimos dias. Os homens amariam mais as trevas do que a luz. E o que é a luz hoje? Se quer saber a luz hoje, saiba o que foi a luz de ontem. Aqueles que entenderam o Evangelho e a mensagem dos dias de Jesus, a Bíblia diz assim, e aqueles que andavam nas trevas viram a grande luz. Que luz eles viram? Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Um homem que olhando para ele, nada víamos para que eu desejasse. Essa era a luz. Estou esperando que a luz hoje seria o quê? Se tiver como cortar essa parte aí, salvar ela, eu quero prosseguir aqui de novo. Me ajudem a levar o ensinamento da mensagem para outras pessoas que não podem estar num culto como este. Muito bem. Então aqui em 1960, ele desenhou as eras, a coluna de fogo desenhou na parede mostrando que era a verdade, que era sinal no céu, na lua, nas estrelas, no céu, na terra, em todos os lugares. Entendem? Então, com esta revelação, nós podemos entender quem foi os 7 anjos das 7 igrejas. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e o Elias. Foi o que ele colocou. Deixou em branco. Mas quando a coluna de fogo desenhou lá, colocou exatamente ele, quem era, no lugar. Viu? Agora,
quando você observa isso no livro de Apocalipse, você encontra Jesus lá, como está representado aqui. Eu admiro como pode uma pessoa fazer uma representação tão bonita dessa. Depois eu mostrarei isso para vocês num quadro bem maior. Porque é assim que ele se mostra no livro de Apocalipse. Quando João viu, João diz: quando eu olhei, caí a seus pés como morto. E ele estava ali com os cabelos brancos como a lã, ele estava ali com os olhos brilhantes como o sol, ele estava ali no meio dos 7 castiçais de ouro, e estava ali com 7 estrelas em sua mão. Lembra que eu falei de estrela? Ele não pensa em estrelas normais, naturais. Aí diz o mistério dos 7 castiçais, não é? Isso aqui, os 7 castiçais. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. E o mistério das 7 estrelas que é visto em minha mão são os 7 anjos que está aqui ao redor. Nessa foto aqui ficou cortada, mas aqui tem os 7 anjos, esses mesmos aqui, ao seu redor. E o mistério das 7 estrelas que é visto em minha mão são os 7 anjos enviados às 7 igrejas. Então você há de prestar atenção, você há de observar que os 7 anjos, que os 7 mensageiros, eles não têm feito outra coisa a não ser o trabalho de Deus aqui na terra. E quando esses anjos estão em atuação, estão tocando sua trombeta, pregando sua mensagem, rejeitá-los, não resta outra coisa para tal pessoa a não ser a miséria, a não ser inferno, a não ser lago de fogo. Porque rejeitaram Deus quando não aceitaram sua mensagem pela boca do mensageiro. Estão entendendo? Entenderam essa parte agora? Muito bem. Vamos adiantar aqui um pouquinho. Em 1963, nós chegamos agora a essa parte. 1963. Então você encontra o cabeça voltou para a igreja. E é por isso que nós temos pregado sobre a deidade, que eu disse para vocês, que é uma palavra composta, Godhead, alguma coisa assim, que significa peruca de Deus, cobertura de Deus, ou cabeça de Deus, porque o cabeça, a deidade suprema do Senhor Jesus Cristo, tem descido para a igreja. Observe isso. Cristo acima, como a nuvem mostrada quando os selos foram abertos. Em 1963 houve a revelação dos selos. A nuvem, esta nuvem que vocês veem, sabe, nós tivemos durante mais de 2 anos aqui, a grande nuvem aqui, do lado da fotografia, vocês sabem disso, não é? E temos, está aqui do lado, está ali pequenininha. Eu vou mostrar ela maior um pouquinho aqui também, esta fotografia aqui. E nós tivemos ela bem maior do que isto ali. Entendam, o anjo do Senhor, esta coluna de fogo, essa manifestação, ela manifesta em cada lugar da forma que ela quer se manifestar, do jeito que ela quer se manifestar. Então observe, em 1963 o cabeça voltou para a igreja, nessa nuvem Cristo acima, como foi mostrado na abertura dos 7 selos. A nuvem o representa, mostra que o juiz supremo tem que vir para tomar sua posição por direito, viu? Como cabeça de sua igreja. Por isso teve essa manifestação em 1963. E se você teve a parousia, se você teve a presença, se você teve a epifânia, você teria que ter agora o apocalipse. Que é a palavra, porque isso são palavras gregas. Bem? Aí o Brando diz, Deus usou 3 raças. Judeus, os gregos e os romanos. Mas eu falei de uma palavra grega, então eu vou falar só do grego. Ele diz, o grego com a nação grega com uma língua universal. Em 1963, o que aconteceu ali foi o apocalipse. Você pode chamar Apocalipse, como você queira. Isto é chamado o tempo da revelação. Revelação. Na mensagem tentando fazer um serviço para Deus fora de sua vontade, parágrafo 77. Parágrafo 77 da mensagem, tentando fazer um serviço para Deus fora da sua vontade.
rapidamente aqui. Quando subiu, eu não sabia que os observatórios e coisas tais até o México estavam tirando essa foto. A revista Life publicou-a enquanto isto subia. E muitos de vocês, aqui está a revista Life publicando a foto, não manda a revista para mostrar. E olha, eu vou encontrar essa revista em algum selo velho por aí, que eu tenho a capa dela. Na capa da revista está um grande homem, não sei se é um presidente americano, junto com a mulher, a atriz de cinema, na capa, né? E embaixo assim tem um nome pequeno dizendo assim, nuvem misteriosa sobre o Arizona. Sabe, a reportagem de capa. Então dentro aqui está a matéria com essas fotos e várias outras fotos correspondentes à nuvem. Bem, uma coisa misteriosa aqui, e eles disseram que não sabem de onde veio, está tão alto, está acima de todas as esferas e tudo mais parecido. É demasiado alto para ser nevoeiro, porque eles são 30 milhas de altura, 48 quilômetros e 27 milhas de largura, 63 quilômetros. Depois que chegou àquela altura, não há nem mesmo umidade ou mais nada lá em cima. Vejam. E acharam que isso tinha sido um avião. E eu publiquei essa reportagem sobre essa nuvem misteriosa na internet. E um rapazinho muito experiente foi lá, pegou essa reportagem e montou o seu site falando sobre coisas assombrosas e farsas e montagens. E disse isto que esse pastor está dizendo, esse tal de Domingos José aí está colocando na internet, isso aí foi um foguete que explodiu lá e tal, e apareceu essa nuvem e tal e tal. Engraçado, né? Tantos foguetes já explodiram, ninguém nunca mostrou uma nuvem dessa. Agora aqui em Mourão está dizendo, e acharam que tinha sido um avião, por isso examinaram todos os lugares. Nenhum avião no ar nesse dia, naquele lugar. Veja. Eles têm de fazê-lo, pelo fato de estremecer janelas e coisas mais. Não havia aviões do ar, disseram. Aqui está, bem aqui na revista. Lhe dirá a mesma coisa. Isto foi adiante, e hoje... Bem, aqui está a revista Ciência. Bem, duas revistas então. É como se fosse aqui no Brasil, sem fazer propaganda. Eu quase também não tenho tempo. E nem tem dinheiro para comprar, que é caro demais. A revista deveria ser 2, 3 contos, eles cobram 8, 10, eu não dou jeito. Aí quando vê, daqui a um ano vai estar lá para R$1, aí eu compro. Está mais ou menos assim. É que sou pão duro não, sabe que, meu Deus do céu. Não vou pegar dinheiro que deve ser aplicado a outras coisas aí, só porque a revista tem uma notícia boa. Eu fico sabendo de alguma forma. Sempre alguém fala, né? E às vezes, comprei aqui, pastor, veja aqui. Eu digo, obrigado, viu? Obrigado. R$7 já compra 5, 6 CD e gravo, mando para as pessoas uma mensagem para mais. Bem, aqui está a revista Ciência, onde eles não conseguem compreender isto. Eles não sabem o que é isto. Bem, eu poderia pregar uma mensagem só com esse título, né? Eles não sabem o que é isto. Tucson, na universidade, um amigo meu foi até lá outro dia e estava conversando com eles acerca disso. Disseram, não conseguimos entender o que é. Eu disse, não diga nada. Observe, Mourão dizendo. Eu disse para eles, não diga nada, não servirá de nada. Você já viram algo sobre isso? Eles chegavam, curavam o enfermo, o olho do cego ficava bom, eles diziam assim, olha, não conte nada para eles. Lembram disso? Ressuscitava um morto, um paralítico saía pulando, calma, não conte nada. Por que não temos que contar para mais pessoas serem beneficiadas? É que isso não vai fazer eles crerem. E realmente não fez eles crerem. Eles chegaram e diziam assim, olha, se és o Filho de Deus, faz o sinal do céu e veremos. Satanás é nojento. E eles dizem a mesma coisa hoje. Se Deus está presente, se apagou, se aconteceu, então mostra para nós esse Deus presente. Mas Jesus deixou-nos bem conscientes quando ele disse, o reino de Deus não vem com a aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali. Amém? Amém? Não diga nada, não servirá de nada, não deiteis aos porcos as vossas pérolas, está vendo? É para a igreja, é para o eleito, os chamados para fora. Amém? Amém. E então cada um vinha dizendo, irmão Bruna, eu vejo sua
foto aqui. Sabe, aí rapidinho levanta a mão que vê coisas e enxerga coisinha, luzinha, aquela coisa toda, e já estava dizendo, irmão Brando, eu vejo você aqui, eu vejo isto. Vocês sabem como é. Imagina o irmão Brando pregando nesse assunto. Porque na realidade, quando ele pregou o sermão com a lacração sobre a montanha, ele disse, as câmeras fotográficas conseguiram tirar a foto da nuvem, mas não conseguiram pegar eu dentro daquela nuvem junto com aqueles 7 poderosos anjos voando em direção ao noroeste, mostrando que o tempo havia terminado. Você está esperando ainda um bom tempo pela frente, né? E fica admirado, nossa, quantos ladrões, quantos estupros, e você viu, a menina matou o pai, matou a mãe. Gente, Jesus disse que era assim, vamos parar de bobagem, de tonteria. Nós cremos ou não cremos nas profecias? Foi dito ou não foi dito que nos últimos dias seria desse jeito? Ou estão esperando dias piores pela frente, como aqui estamos nos dias piores. E o nosso desafio é se tornar as pessoas melhores do mundo, quando os tempos estão piores. Você sabe como é. Mas essa grande extensão, como esse irmão bem aqui, desculpe, meu irmão Bruno, pega a foto. O irmão Bruno pega a foto. Right? Vamos dizer assim, ele pega a foto. Não esta aqui, porque esta foto, o irmão já pegou a foto da nuvem e encaixou aqui a expressão do rosto de Cristo, pintado por Hoffman, e mostrou junto também para mostrar que o irmão Bruno estava dizendo. Porque o irmão Bruno disse que era a semelhança exata. Então, observe. Mambrana pegou a foto. Aqui está a maneira em que começou a subir, estendendo-se. Na verdade estava do lado direito, porque a revista mostra vários ângulos da foto. E todos vocês se lembram que eu disse o anjo notável, que foi o que conversou comigo, porque nessa manifestação dessa grande nuvem, Mambrana profetizou isto da igreja antes de acontecer. E foram 7 anjos que vieram, vindo rapidamente numa velocidade tremenda da eternidade. E aquilo houve uma grande explosão. E ele pregou isso na igreja, despediu da igreja pensando que ia morrer. E quando isso aconteceu, esses 7 poderosos anjos vieram e tomaram o profeta da terra. Ele ficou dentro disso aqui. E esta nuvem é formada por anjos, principalmente por 7 poderosos anjos, que eu já disse para vocês, volto a afirmar, até que Deus me mostre algo mais, que esses 7 anjos são os corpos teofânicos dos 7 mensageiros enviados às 7 eras da igreja. Por isso, o anjo de número 7 era o anjo notável que falava com ele. E se você achar isso complicado, você vai ficar tonto quando descobrir que a sua teofania pensa. Senão, como você entende que Miguel é a teofania de Jesus Cristo? E vocês vão lembrar que o anjo notável foi o que conversou comigo, estava do lado direito. Até mesmo antes de acontecer, vocês se lembram? Suas asas pontiagudas desse jeito. Essas são exatamente as asas desse anjo enquanto subia. Eu vou lembrar para ele, estava mostrando na foto até as asas do anjo, qual era. Vejam como, bom, isso começaram a tirar fotos, porque era tão misterioso. Mas quando a última foto, quando isso se tornou nos céus e assim por diante, assim é como a revista Look, que significa olhe, eu não sei se a expressão é Look ou Look. Look, obrigado. Assim é como a revista Look aqui publicou isto. Look quer dizer olhe. E o Brando, depois do selo, ele pregou essa mensagem com o título Olhe. Olhe. Nós vamos estudar durante, se Deus nos der tempo, mais ou menos 5 meses estudar essa mensagem. Olhe, que ele pregou depois dos selos. Vê-se como isto se elevava quando começou a ver-o, vejam. E ali vem a última foto. A verdadeira principal quando se formou, que é esta que comumente nós mostramos. A última foto que a revista mostra é essa aí. A última, que aquilo foi formando, 7 anos foram juntando e foi subindo para a altura que ficou em cima e ficou aquela nuvem principal. Quando tiraram a última foto, 85 fotos, se não me falha a memória, foram tiradas desta nuvem pelos observatórios Estados Unidos, Canadá e México, todas as coisas. O mundo não quer saber disso, não é para eles também. Eles não sabem de onde isto veio ou para onde foi. Eles ainda não sabem. A ciência está completamente perplexa acerca disso. Não sabe o que aconteceu, mas nós sabemos.
Haverá sinais em cima do céu. Nós sabemos disso. E está vendo? E ele prometeu estas coisas, está vendo? E o único motivo porque foi permitido tirar isto, ele não conta aqui, gente. E o último motivo porque foi permitido tirar isto. Aí está a reticência, ele parou. Mas sei que somos somente gente de casa aqui esta manhã. Observe. Ele não queria que muita gente ficasse ouvindo isso. Se eu alguma vez dei a impressão, irmão ou irmã, de ser um sabe-tudo, por favor, me perdoe. Eu não tenho a intenção de ser isto. Estou de pé, sentado aqui, esta manhã. Estou aqui nesta manhã falando perante homens que são eruditos, homens que são inteligentes. Eu sou iletrado, nem mesmo consigo pronunciar corretamente minhas escrituras. Tenho um capítulo para ler esta manhã e ia pedir a um dos irmãos aqui para ler para mim, porque nem mesmo consigo pronunciar os nomes nele. Vem? Que é em 1 Crônica, e ele chama o irmão realmente para ler quando ele for ler. Porque eu nem sequer consigo pronunciar, e eu sei que estou falando a homens inteligentes, mas irmãos, estas coisas são feitas para que você possa não olhar para a minha ignorância, mas crer que estou lhe dizendo a verdade. Amém. É Deus dizendo-lhe a verdade. Essa é a verdade. Amém? Amém. Só o 92 aqui, desse ainda. Eu pensei, porque ele pegou na foto certa vez e ouviu uma coisa assim: vira a foto, vira a foto. Ele olhava ela nesse sentido, porque foi esse sentido que a revista tirou. Assim, pense nisso aqui para cima. Então eu tenho como mostrar para vocês. A foto é assim, desse jeito. Todos olham a foto assim, desse jeito. E tempo depois, o irmão Bruno olhando, algo disse: vire direito. Eu pensei, acho que estou olhando para ela direito. Agora disse: vire a direito. Está vendo? Eu pensei, talvez essa voz queira dizer para virá-la para a direita. E quando virei, vocês veem o que é? O que é, meu irmão? A cabeça de Cristo de Hoffmann. Você sabe o que é isso? Foi um quadro pintado por Hoffmann, onde ele representa Cristo na idade de 33 anos. Essa foto eu vou voltar a falar outra vez para vocês. Ela está em várias Bíblias antigas que tem ilustrações religiosas, porque Hoffmann pintou Jesus falando com o jovem rico. A expressão que o jovem rico está: bom mestre, que faço para herdar a vida eterna? Jesus diz assim: ó, vende tudo que tem e segue-me. Jesus está nessa expressão assim. Na ilustração de Hoffmann, ele pintou Jesus aos 33 anos, conversando com o jovem rico. Bem, quando o irmão Branham viu esta foto de Hoffmann na arte de museu religiosa, ele disse: entre todas as fotos, fotografias e quadros que pintaram, imaginando como Jesus seria, esta aqui é a que mais se aproxima de Jesus, porque ele tinha visto Jesus em visão. Então, a partir de então, ele pegou uma dessas fotos para ele, sempre usou em seu escritório, na igreja, e é por isso que nós a temos. O irmão Branham disse: é a única foto que se aproxima, não é que é a foto de Jesus, é a que se aproxima de sua semelhança. Então, ele sempre teve essa foto, desde o início do ministério. Mas em 1933, quando formou esta nuvem, e esse ser sobrenatural manifestou o Apocalipse, porque veio revelar, era o cumprimento de Apocalipse 10:7, quando o anjo forte mostrava sua presença na terra. Então ele diz assim: olha, e quando virei, vocês veem o que é? A cabeça de Cristo de Hoffmann aos 33 anos. Aqui, veja sua barba escura. O Bruno está mostrando essa fotografia aqui para as pessoas. Veja sua barba escura, veja sua face, seus olhos, seu nariz e tudo mais. Veja a parte em seu cabelo aparecendo aqui. E ele está de peruca, com essa peruca branca de anjos, para mostrar que a mensagem dele, sendo Deus, é a verdade. Amém? Ele é o supremo juiz do universo, supremo juiz do céu e da terra. Ele é Deus e nada menos que Deus. Ele é Deus expressado em forma humana, chamado o Filho de Deus. O que? O Filho foi a máscara. E se isso não faz nossa mensagem exatamente exata, identificada pela Escritura, identificada em serviço, identificada por sua presença, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Portanto, esses 7 selos são a verdade, irmãos. Amém. Pode discordar
discordar deles, mas apenas sente-se e estude de coração aberto. Uma vez, apenas deixe que o Espírito Santo o conduza. Amém? Amém. Então, meus amigos, o nosso tempo já se foi para mostrarmos, porque isto tudo que eu falei agora seria introdução para a mensagem que eu ia pregar. Entende? Porque ele manifestou a parousia, a coluna de fogo veio em cena, manifestou a parousia em 1909. Em 1933, ele se apresentou visivelmente para as pessoas. Em 1946, o anjo veio dizer o que era isto. Em 1950, se deixou fotografar, porque em 1933 não foi fotografado, você só tem a foto de Mombrana batizando a pessoa, e logo em seguida houve a manifestação. Mas em 1950 se deixou fotografar. Poucos dias depois, aliás, poucos anos depois, ele disse: o avivamento da América terminou, porque Deus estava tratando agora não mais com os pentecostais, com os dons, mas Deus agora estava tirando o povo das denominações para a sua palavra, porque isso está já embaixo do nosso assunto, nós não vamos ter tempo. Em 1960 foi mostrado todo o quadro do cristianismo que se desviou da verdade e que chegou o tempo do Elias restaurador trazer as coisas à tona, trazer a mesma doutrina apostólica. Em 63 houve o apocalipse ou a revelação, quando os céus foram abertos, quando o anjo forte, Cristo mesmo, o Espírito Santo, se fez presente, visível, como cabeça, como principal, no monte pôr do sol. E daí para frente o que nós podemos ver agora é o faneiro de Deus, depois o doxa, para depois faresia. Você teve a parousia, você teve a presença, você teve a epifânia, e você teve o apocalipse. Então, e o que vem depois disso para a igreja? Por isso, movimentos denominacionais, para pentecostais, até quando ele pregou a mensagem de identificação, a liderança. Depois disso, ele só pregou para a noiva, e unicamente para a noiva. Porque era o momento do faneiro, de Deus mostrar o seu caráter, e depois de ele apresentar o doxa, que é a sua glória, onde ele próprio dá a opinião dele a teu respeito, para que depois você tenha faresia, que é segurança. Você entra no descanso em Deus. Amém? Vamos colocar as pernas. Deus, nosso eterno Senhor, no nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a compreender teus mistérios e tuas coisas. Não estamos atrás de teologia nem de conhecimento humano. Estamos em busca daquilo que o Senhor prometeu fazer nos últimos dias. Quando o Senhor revelaria teu plano, revelaria teu segredo, e todo teu mistério seria manifesto nos dias da volta do sétimo anjo. Ajuda teus filhos agora, Senhor, nesse tempo que nós estamos vivendo, e que o caráter de Jesus Cristo se manifeste em nós, e que isto traga segurança, Pai. Que haja segurança, nós, descanso naquilo que o Senhor prometeu, na tua palavra. Que isso traga cura para os nossos corpos físicos, Senhor. Que isso traga cura para as nossas almas. Que o Senhor nos encha com a tua graça, com a tua misericórdia. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. E Senhor, deslumbrando na mensagem, há para Deus alguma coisa difícil. E Senhor, permita isso. Ouça nossa oração. Pessoas que estão aqui nesta noite, vamos a chamá-las nesta linha de oração por uns minutos, e que venha através dessa linha de oração. Eu oro, Pai, que tu desperte as pessoas, lhes farás saber que estamos vivendo em uma moderna Sodoma e Gomorra. Permita, Senhor, que eles vejam que o anjo que foi prometido para nos visitarmos através de carne humana, o anjo prometido,
viria visitar o povo através de uma carne, usando um homem. Você diz, mas anjo não pode entrar num homem. Realmente, um anjo de Deus, ele não pode entrar numa pessoa. Anjo não. Mas foi prometido que viria um anjo para se manifestar em carne humana. Então olha aqui este anjo. Permita, Senhor, que olhos vejam que o anjo que foi prometido para visitar-nos através de carne humana, Senhor, sabemos que esse anjo é um mensageiro do céu, o qual é o Espírito Santo. Amém. É Ele o que faz a obra através de nós, a vontade de Deus para chamar a igreja. Permita, Senhor, manda de novo esta noite este grande Elohim que desce em carne e se faça a si mesmo, não é para conhecer a carne, não é para conhecer o livro, ele se faça a si mesmo conhecido, porque ele poderá falar ao homem através do pó. Usa o pó que está aqui, Senhor, que tem sido consagrado a ti, este pó santificado pelo sangue de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe. No próximo domingo, se o Senhor nos permitir, no horário normal, das 7 da noite, nós continuaremos a última parte que precisamos entregar sobre isso, para ajudar pessoas que precisam entender quanto à doutrina da mensagem. Eu vou ler para concluirmos aqui e irmos rapidamente para a ceia. Livro que Paulo escreveu. Em Romanos, se os irmãos quiserem parar a gravação daqui por diante, que depois não vai caber mesmo colocar isso em CD, tanta coisa, não é?